Fala, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez muitíssimo obrigado a você que retorna ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se e assinale o sininho de notificação, já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo aqui, passando pela sua tela. Este que é mais um quadro da playlist Tudo sobre Flamengo e vamos falar deste quadro a respeito da única posição que falta para o Flamengo fechar o seu elenco para este primeiro semestre, a lateral direita, e o jogador Daniel Munhoz, do Atlético Nacional. Já não é mistério para ninguém a informação que foi veiculada pela primeira vez pelos meus amigos Guilherme Flazoeiro e também Rafa Melo. Logicamente, de posse dessa informação, fomos buscar, apuramos e resgatamos também outras notícias direto da Colômbia, direto de Medellín, para trazer a você aí a informação completa que passo anda este interesse do Flamengo e se já existe negociação em andamento. E olha, já existe conversa, mas existe uma situação que está travando o que poderia ser o início de uma negociação e eu vou explicar para você. Peço que você assista este vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Portanto, Daniel Munhoz, jogador de 23 anos, lateral direito do Atlético Nacional da Colômbia, interessa ao Flamengo. O jogador também era alvo do Palmeiras, que chegou a fazer contato com o Atlético Nacional. No entanto, uma dívida antiga ainda com relação à negociação envolvendo o atacante Borja acabou travando qualquer tipo de tratativa entre os dois clubes. Inclusive, o Atlético Nacional está na justiça, acionou a FIFA, a Corte Arbitral do Esporte, para decidir a situação, já que o Palmeiras contratualmente deveria ter pago 3 milhões de dólares em agosto do ano passado ao clube colombiano e não fez. E aí, será que a tia Leila não está chegando junto? Fato é que não existe condição de haver negociação, até porque os dirigentes colombianos devem estar muito bem respaldados pelo seu departamento jurídico. E claro, isso pode prejudicar o processo que foi aberto contra o Palmeiras no TAS, já que a FIFA pode entender que se os dois clubes estão negociando é porque não existe problema nenhum. Ou pior, que o valor envolvendo o Daniel Munhoz pode estar aí com esta dívida antiga embutida. Então, a FIFA pode entender que foram elas por elas e já está tudo kits, né, entre os clubes. Não é o caso. Então, logicamente que existe toda uma situação jurídica que até impede que o Atlético Nacional da Colômbia negocie com o Palmeiras. O Flamengo buscou informações a respeito disso, soube da situação que envolve a não negociação com o Palmeiras e decidiu também entrar nesta circunstância. Já fez contato, estabeleceu contato com os representantes do atleta e também com os dirigentes do clube colombiano, até para que eles não se sintam melindrados com o que poderiam classificar como assédio direto ao jogador. Mas, gente, não é tão simples quanto parece. Mesmo o Flamengo tendo dinheiro para as negociações, primeiro, é um jogador que hoje é titular absoluto do Atlético Nacional da Colômbia. O clube colombiano não teria um jogador para servir de reposição imediata e não há um outro jogador no mercado interno, no mercado colombiano, em que o Atlético Nacional pudesse investir. Inclusive, esse jogador foi um investimento, já era uma posição carente já há algumas temporadas do Atlético Nacional, que foi buscá-lo no Rio Negro Águilas, que é um clube pequeno do interior do país. E ele já chegou e estrondando, né? Ele que foi negociado em julho do ano passado, o Rio Negro Águilas ainda detém um pequeno percentual dos seus direitos econômicos, estima-se que 30%, mas o valor não foi divulgado de maneira pública. O valor não, né? Na verdade, o percentual não foi divulgado de maneira pública, já que nem o que o Atlético Nacional pagou ao Rio Negro Águilas foi a público. Então, existe todo um mistério com relação a isso. Mas eu consegui buscar informações com amigos da Colômbia de que haveria aí um acordo de que se o Atlético Nacional recebesse uma proposta de uma determinada quantia, ou venderia o atleta e repassaria a parte que coubesse
ao Rio Negro Águilas, ou se não quisesse negociar o jogador, teria que pagar uma compensação ao clube formador do atleta no montante, no percentual do que teria a receber de uma possível transferência. Então existe este acordo entre os clubes. E lógico, o Atlético Nacional não quer negociá-lo. Ele inclusive é capitão da equipe. É um jogador muito bem quisto dentro do elenco, inclusive ele é conhecido como el hincha dentro de la cancha, ou seja, o torcedor dentro de campo, porque durante a sua adolescência ele fez parte da maior torcida organizada do Atlético Nacional, inclusive viajando pela América do Sul com o clube. O grande desejo dele era vestir a camisa do Atlético Nacional, ele não conseguiu isso na base, foi para o Rio Negro Águilas, mas depois conseguiu a sua transferência, então ele está realizando o seu sonho hoje, vestindo a camisa do Atlético Nacional. E diria mais, também não é um desejo tão forte assim do jogador hoje sair do Atlético Nacional. Ele está 8 meses no clube colombiano, né? E tem crescido bastante. Mas ele tem aí o desejo também de vestir a camisa da seleção colombiana. Bateu na trave. No ano passado, em agosto, ele chegou a ser convocado pelo técnico português Carlos Queiroz. No entanto, ele sofreu uma lesão dias antes de sua apresentação à seleção colombiana e acabou sendo cortado pelo técnico português, o que para ele foi uma profunda tristeza. Então isso aumentou ainda mais a sua vontade de voltar a ser convocado para a seleção. E isso pode ser um entrave, já que ele sabe que se for contratado pelo Flamengo, ele será um suplente, um reserva de luxo do Rafinha, este titular incontestável da equipe rubro-negra. E, lógico, ele terá oportunidades se vestir a camisa do Flamengo, já que o técnico Jorge Jesus deve fazer uma mescla, deve fazer uma alternância, justamente porque o Rafinha é um jogador às portas de completar 35 anos, não tem condições de suportar partidas meio e fim de semana, até porque ele está acostumado com o calendário europeu, que é muito mais racional do que esse calendário do futebol brasileiro completamente inchado. Então, lógico que haveria nessa alternância a oportunidade para que o Daniel Munhoz pudesse ser titular. Mas vai explicar isso para o jogador. Na cabeça dele, ele chega para ser reserva. E hoje ele é titular absoluto, capitão e ídolo da torcida da qual ele fez parte até muito recentemente. O cara está vivendo um período de sonhos, né? Vai ser difícil tirá-lo dessa zona de conforto. Lógico, tem a questão salarial, o salário dele não é alto no Atlético Nacional da Colômbia, né? E, aliás, o futebol colombiano não trabalha com valores muito elevados, inclusive isso está travando o que poderia vir a ser uma negociação, e eu vou explicar para você mais adiante. Lógico, o Flamengo chegando e oferecendo um valor 3, 4 vezes maior do que hoje ele recebe no Atlético Nacional, poderia ser até uma forma de convencê-lo, né, do aspecto financeiro. Afinal de contas, o Flamengo hoje paga salários ao nível europeu, ao nível, não talvez dos grandes clubes da Europa, mas dos clubes, vamos dizer assim, do segundo escalão, né? Ele não, vamos dizer, não está num grau de excelência para ir para um Real Madrid, para ir para um Barcelona da vida, né? Mas pode ser uma forma aí de tentar seduzir o jogador. Fato é que o Atlético Nacional, repito, não tem o interesse em negociá-lo, mas o Rio Negro Águilas tem sim, porque quer receber o faz-me rir, porque na transferência dele para o Atlético Nacional, ao que parece, não rolou Darjan, não rolou a La Plata. Então, agora com uma transferência para o futebol brasileiro, para o Flamengo, pintariam dinheiro e iriam um percentual para os caras lá, e para eles seria muito bom aí receber um dinheiro, até porque é um clube de menor investimento no futebol colombiano. Só que, pelos motivos que eu já expliquei, né, por estar muito pouco tempo, o jogador está perfeitamente ambientado e tal, então o Atlético Nacional não quer negociá-lo. Lógico que isso é até a página 3, né? Se o Flamengo oferecer uma boa quantia, eles aceitam. A sondagem que o Flamengo fez para saber o quanto eles gostariam, eles chutaram alto. 26 milhões de reais, né? 6 milhões de dólares. Eu, particularmente, acho muito dinheiro para um jogador que surgiu recentemente, né? Ele que até julho do ano passado era desconhecido até mesmo dentro do futebol colombiano. Embora hoje seja incontestavelmente um jogador de qualidade para a posição, tanto é que já despertou interesse além de Flamengo e Palmeiras, de outros clubes do futebol sul-americano. Flamengo acenou com a possibilidade de incluir Orlando Berrío,
que vestiu a camisa do próprio Atlético Nacional, onde foi campeão da Libertadores da América em 2016. E os dirigentes do clube colombiano até que ficaram, vamos dizer assim, satisfeitos com essa possibilidade. Afinal de contas, é um jogador que conhece o clube, foi ídolo do clube, né? E eles sabem da qualidade que tem o Berrío, que foi justamente vestindo a camisa do Atlético Nacional, onde ele teve o melhor momento de sua carreira. Mas, pasmem, o próprio Berrío não quer sair do Flamengo, né? E se sair, se retornar ao futebol colombiano, ele não exige reduzir o seu padrão salarial. Hoje ele recebe exatamente R$318 mil por mês. Cara, isso pro futebol brasileiro, pro Flamengo, né? Pode ser salário de segundo escalão, mas para a Colômbia isso é coisa craque, recebe isso na Colômbia. E eu diria, poucos jogadores recebem este valor ou mais do que isso no futebol colombiano. Dá para contar com os dedos da mão apenas. Então, o Atlético Nacional não vai aceitar pagar esse valor, está muito acima daquelas possibilidades que o Atlético Nacional conseguiria pagar. Ou seja, o que ele teria a receber, né, no abatimento do valor, né, na liberação do Berrío, seria mais ou menos o que ele vai ter que pagar de salário para o Berrío num possível contrato aí de 3, 4 anos. Né? E outra coisa, né? O Flamengo tá doido para negociá-lo porque ele encerra o seu vínculo no final do ano. Então, também tem essa possibilidade. Os caras do Atlético Nacional estão pensando, cara, ao final do ano a gente pode negociar direto com o jogador. Aliás, em julho, a partir de 1º de julho, qualquer clube já pode negociar direto com o Berrío e aí saber quanto o jogador quer receber sem ter que pagar um centavo ao Flamengo. Então, existe este entrave. Berrío poderia facilitar, né, o start das negociações entre Flamengo e Atlético Nacional, mas o próprio jogador hoje não tem pretensões de sair do rubro-negro, senão para receber o mesmo valor que hoje ele recebe de salário. E dá para tirar a razão dele? Cara, sem entrar em campo. Ele até hoje não foi aproveitado em 2020 pelo técnico Jorge Jesus. Mas o salário dele cai em dia, ele tem uma das melhores estruturas do futebol do continente para trabalhar, se não a melhor, né? Vive com um salário elevado numa cidade de baixo poder aquisitivo, né? Uma cidade de terceiro mundo, como é o caso do Rio de Janeiro, ou seja, ele tá de patrão no Rio de Janeiro, está perfeitamente já adaptado à cidade, vai sair. Por quê? Então, o Flamengo tem que aí utilizar outros subterfúgios para tentar convencer o Atlético Nacional a negociar. Lembrando que a janela para a entrada de jogadores vai até o dia 2 de abril. Né? O Flamengo, pelo menos, tem aí uma margem de coisa de 40 dias para conseguir negociar a vinda do atleta ainda neste primeiro semestre. Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like. Afinal de contas, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Se você ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo aqui, passando pela sua tela. E não vai embora não, tá? Ao final deste vídeo tem muita coisa aqui para você curtir. Além deste quadro Tudo sobre Flamengo, você tem um comentário sem freio, você tem os gols que eu narro agora pela Onda Mix FM, hein? Conto com a sua audiência. Você tem as crônicas que eu já compus em homenagem ao Flamengo, tem o pós-jogo com a minha análise das partidas do Mengão. Então passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal, combinado? Forte abraço!